eu já ouvi a resposta, obviamente, que é onde o senhor nasceu e onde cresceu e o que gostaria de ser quando era criança. E agora eu vou acrescentar mais uma. Como a gente é gaúcho, eu quero saber se tu conhece o Cassino, já veio em Rio Grande. Seja bem-vindo. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar participando aqui desse programa, né? É uma satisfação estar podendo bater esse papo. E, bom, eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre, nasci em Porto Alegre, cresci em Porto Alegre, fiz faculdade na URGS, né? Então, típico gaúcho. E quando eu era criança, bom, aquela coisa de criança normal, fui escoteiro, acampava, gostava de explorar o campo, mas eu tinha uma queda muito forte, né, pela computação, né, no caso, começou a crescer, começou das áreas exatas, e fui me direcionando para a computação. Era aquele típico guri fuçador, né, eu queria saber como é que as coisas funcionavam. E aí, uma certa altura, eu ganhei uma calculadora programável, né, daquelas que a gente ia buscar lá no Paraguai, e aí eu aprendi a programar numa linguagem muito, assim, próxima de uma linguagem de máquina, né, e gostei. Aí fui fazer curso de programação, depois adquiri um micropessoal, que naquela época era uma novidade, né, o ENE 2000, o TK 85, depois o Apple, e daí eu fui ganhando esse gosto aí pela computação, né, e escolhi como área, né, de formação, entrei na faculdade de computação mesmo, né, lá na URGS. E quanto a conhecer, né, o Cassino, sim, conheço Rio Grande, Cassino, tenho grandes amigos em Rio Grande, né, amigos também em Pelotas, lá na UFPEL, UQPEL. Então, assim, bom, quem é gaúcho, todo mundo se conhece, né? Tudo, assim, é um bairro ali, não, o Rio Grande do Sul é a nossa casa, a gente conhece todo mundo. Demais. Hoje tu está em São Paulo. Eu estou na USP de São Paulo, eu fiz a graduação em Porto Alegre, né? Aí depois eu fiz mestrado também na URGS, fui para o doutorado na França, fiquei lá 4 anos e meio fazendo doutorado, voltei, comecei a dar aula, dei aula há muito tempo numa particular, na Unicinos, e depois fiz concurso, passei e vim para São Paulo, aqui para a USP, que é a USP no campus de São Carlos, né? Que a USP tem vários campos. Então, eu estou em São Carlos, no estado de São Paulo, aqui. Eu faço questão, professor, eu faço questão de repetir, né, o teu currículo, porque é um orgulho mesmo saber que tu está aqui conversando e trazendo, né, tendo essa oportunidade de ouvir teus conhecimentos e te agradeço também pela oportunidade de compartilhar. Então, eu estou hoje com o professor Fernando Osório, gaúcho. Ele é mestre em Ciências da Computação, como ele falou, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor, PhD em Computação no Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, na França. Professor do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP, da Universidade de São Paulo. E o professor, recentemente, o professor Fernando, ele foi notícia pela participação no Fantástico da Rede Globo, do Fantástico da Maju, falando sobre a sua pesquisa na área da inteligência artificial e do chat GPT. Esse foi o assunto que no Twitter andou circulando o teu nome, né? Então, tu iniciou comentando como que foi o teu início da vida acadêmica, né? E como que tu escolheu, inclusive, esse caminho de atuação. Eu queria saber quando tu iniciou na tua vida acadêmica, quando tu começou lá com a calculadora, como tu falou, o que tu imaginava que tu irias trabalhar, tu imaginava chegar nesse ponto, como que tu escolheu, assim, que o trilho, o caminho dessa tua área de atuação? Bom, eu me interessei logo pela computação, né, e assim, eu era daqueles que adorava ler história em quadrinho do professor Pardal, né, então acho que isso aí me influenciou. E quando eu comecei a trabalhar com a computação, claro, antes primeiro dentro de casa, né, com um computador pessoal e fazendo alguns experimentos e tal, claro, aí com a universidade eu consegui me aprofundar bastante em conhecimentos mais técnicos, né, coisa mais séria,
mas mesmo assim brincando muito com o computador. Então, já naquela época, então aí eu vou falar, deve ser, eu entrei em 84 na universidade, em 85, 86, eu estava fazendo um reconhecedor de voz usando um Apple II, né, que era o Apple, aquele famoso da Apple, né, da maçãzinha, o primeiro modelo. Uhum. E a gente usava gravador cassete como entrada de áudio e fazia um programa que analisava o sinal de áudio e fazia reconhecimento de voz. E aí eu comecei a ter esse gosto, né, por desbravar certas tecnologias. Comecei na universidade trabalhando, né, com computação gráfica, inclusive com uma bolsa, né, a gente tinha que pagar as festas, né, então tinha uma bolsa Legal. de iniciação científica. Trabalhei com computação gráfica e depois, logo em seguida, me interessei por processamento de imagens, e aí é meio que natural, foi processamento de imagens, aí surgiu na época redes neurais, era uma novidade, eu comecei a trabalhar com isso, e o resultado foi que já no meu mestrado eu propus um sistema de rede neural para reconhecimento de textos, né, de caracteres em textos e imagens, né, o chamado OCR. E disso, Certo. bom, aí foi seguindo, né? Porque aí aprendizado neural, o doutorado foi na área também de inteligência artificial com aprendizado, só que aí eu trabalhei já com sistemas híbridos. E essa talvez seja a maior relação aí com o chat GPT, né? Porque a gente discute muito o conhecimento, né? O conhecimento, você tem conhecimento de aprendizado neural, que é o GPT tem um deep learning, né? É um aprendizado baseado em redes neurais artificiais, não é a rede neural humana, é uma cópia muito mal feita, mas é uma cópia matemática do processamento neural e é usado para reconhecer imagens, é muito usado hoje em dia para reconhecer voz, para fazer, bom, você vê, né? Eu já estava falando com reconhecer voz lá em 83, Sim, o gravadorzinho. 4, 5, né? Imagina até hoje. E depois essa junção, então, de conhecimentos de alto nível, conhecimentos de fatos, regras, o que a gente chama de conhecimento simbólico, junto com o conhecimento de aprendizado. E isso foi a minha tese de doutorado, que é um sistema híbrido neurosimbólico. Né? E isso credencia um pouco a gente a poder discutir, né, quando vem assim, uau, chat GPT, uau, né? Então, a gente consegue entender um pouquinho melhor o que, que é, como funciona, e o que, que ele pode ou não pode fazer. Pois é, interessante. Isso também vem da tua pesquisa, né, de mestrado. Para quem não sabe o que é o Chat GPT. Bom, o chat GPT, como diz o nome, chat é conversa, né? É bate-papo. Então, o chat GPT é um bate-papo usando a tecnologia GPT. E justamente já existia, foi criado o GPT, GPT-2, GPT-3. Semana passada lançaram o GPT-4. Tá, Que é, GPT não é um nome, é uma é uma tecnologia, então. sigla, é uma É uma... sigla, uma Uhum. sigla da tecnologia de Generative Pre-trained Transformer. Tá? É um nome chique. Tá. Um chat gerador baseado em treino prévio e transformações. Bom, ele resume basicamente uma tecnologia de processamento de linguagem natural de textos, que já era conhecida, né? A Google tinha inventado o BERT. O BERT é um sistema de linguagem natural que não é tão diferente do GPT, né? Claro, cada um tem as suas particularidades, mas já era conhecido. Depois veio o GPT e aí essas evoluções, mas todos eles se baseiam primeiro a um treino. Existe uma rede neural, né, Ah, de deep learning, uma rede que a gente chama de ele rede só profunda. responde o que foi treinado. É, ele a base de conhecimento dele vem de um treino em que ele observou milhões, bilhões de textos. E aí ele faz uma espécie de estatística, porque a rede neural é uma máquina de fazer estatística, né? Ela analisa relações, ela analisa, assim, o que... Assim, vamos resumir um pouco o que faz o Uhum. GPT. Ele é autocompletar. Se eu digo para você agora, parabéns a... Você. Já trava no você, né? Sim, Você trava sim. no você, né? Parabéns a você. E aí, se eu botar agora o você na frase, já vem alguém diz nesta data. Aí o outro diz Uhum. querida. Então, isso é um autocompletar. Aí existe uma alta possibilidade, e muita gente usa essa frase, né? Parabéns a você nessa data querida, de forma que se eu tiver um pedaço, eu completo com o seguinte. Tá?
Então, basicamente, o BERT, o GPT, são modelos que são pré-treinados e gerativos. Eles geram o texto nessa forma de autocompletar. E fazem umas transformações que permitem, né, os embeddings, os transformers, para, de certa forma, criar um texto e ser correto gramaticalmente, na forma de escrita, coeso e tal. Eles mudam as palavras, nem sempre eles usam as mesmas palavras, né? Mas então, assim, em resumo, é um gerador de texto e de diálogo, porque você dá um texto, ele vai continua o bate-papo, né? Ele continua em cima daquele contexto, gerando novos textos. Isso permite que você pergunte para ele, né? Então, eu posso, num diálogo, perguntar: olha, você podia me falar sobre a independência do Brasil? Ele vai fazer um texto sobre o assunto. Né? Eu posso perguntar para ele o que ele sabe sobre algum personagem famoso da história. Ele vai também fazer. Então, por isso tem muita gente dizendo: o ChatGPT agora vai acabar com o ensino nas escolas, porque ele é capaz de gerar um trabalho completo, né, de um assunto. Só que aí vem a questão de quem conhece o ChatGPT. Ele é uma caixa preta. Toda a rede neural é considerada caixa preta. Significa que você não sabe como está a informação lá dentro. Você sabe que ela tem pesos, que tem valores numéricos, mas você não consegue dizer assim, exatamente o que está representado lá dentro. Então, dessa forma, por exemplo, o reconhecedor de imagem, que é usado hoje em dia em veículos autônomos, sem motorista, você detecta um pedestre, mas você não consegue dizer por que aquilo ali é um pedestre. Né? Ele diz: olha, na imagem eu estou vendo um pedestre, de caixa preta, sem explicar detalhadamente como. Né? Isso é perigoso, né? É perigoso principalmente quando se trata com conhecimentos, porque ele não consegue dizer de onde veio o conhecimento. E a gente sabe, na universidade, na academia, nas ciências, você deve sempre dar referências, você deve sempre explicar de onde tirou, usar algum tipo de conhecimento validado, para não cair em coisas que não sejam verdades, que não tenham uma certa relevância, uma reputação, né? Boa reputação de conhecimento. E ele cai nisso. E quando ele não sabe, olha, ele inventa em mente, que é o que a gente chama de Entendi. alucinação. Porque Puxa, ele não sabendo, você não sabe que ele não sabe, e ele também não sabe que não sabe. Então ele começa a inventar. Se você perguntar para ele um pouco sobre mim, né, sobre o Fernando Santos Osório, pesquisador e professor da USP, não precisa nem dizer que é da USP, ele já vai começar a inventar, ele vai dizer que eu sou professor da URGS. Não sou, só entendi. fui aluno. Né? Ele confunde, ele junta as coisas, porque ele não tem essa capacidade de trabalhar com informações do tipo Com banco de fonte. dados, né, com a fonte, dizer de onde veio, explicar detalhadamente. Então, o ChatGPT é isso, ele é um programa de conversação excelente para inventar histórias. Se você pedir para ele inventar uma história, parece assim realmente que é um contador nato de histórias, né? Porque é o que ele faz de melhor. Porque ele vai completando, e ele vai completando de uma maneira, né? Assim, me inventa uma história, né? Que nem foi o caso do Fantástico. Pediram para que ele inventasse uma história de um professor que foi no Fantástico dar uma entrevista. E ali, ao vivo, ele gerou uma história de que eu tinha sido sequestrado porque queriam roubar as minhas pesquisas e, né, que valiam muito, não sei o quê, que eu consegui fugir, e no final deu certo, eu dei a entrevista. Sim, Uma sim. história, assim, fantasiosa, totalmente imaginária, mas que tem sentido, porque é o tipo, né, eu tinha pedido que fosse uma história de ação, né, e com emoção, e ele botou ação e emoção, Ele né. conseguiu colocar emoção na Ele história. conseguiu. Por quê? Porque as palavras, né, um sequestro traz isso numa história, quer dizer, então quando você correlaciona tipos de história, tinha fatores, né, o roubo das pesquisas, que são coisas conhecidas, assim, como enredos, né? Então ele simplesmente juntou conhecimentos de enredos de histórias emocionantes, juntou o fato de ter um pesquisador, então tinha pesquisa, tinha o roubo da pesquisa e por aí vai, né? Até parecia uma novela da Globo, né? Mas então Entendi. Eu gostaria que tu traçasse um comparativo entre o Google, que sempre dá a fonte, né, com o ChatGPT, que, como tu estava nos explicando, ele simplesmente, ele muitas vezes ele cria e outras vezes ele até busca talvez a informação em algum local, mas que também não passa, em momento nenhum ele passa a fonte, talvez em alguns raros momentos quando tu pede ou algumas vezes que ele cita, né? Esse comparativo do Google,
do Google com o ChatGPT. No Google, por exemplo, tá? No caso, num comparativo, no Google, a gente pode acreditar, também não pode ser cegamente. Tá? Também é impossível ser dessa forma. Mas é possível, traçando o Google é uma tecnologia menos melhor, é uma tecnologia pior do que o ChatGPT para poder dar a fonte, ou na verdade o Google não? O Google é o que realmente ainda seria a nossa fonte de pesquisa. Bom, eu quando tenho algum aluno, sempre a primeira coisa que eu digo para ele é busque múltiplas fontes, pesquise, analise, combine, discuta, argumente. Então, você nunca deve se basear em uma única resposta, né? E referencie, diga de onde você tirou, né? Inclusive, assim, a regra máxima é, se eu copiar de um único lugar e não disser a fonte, isso é o plágio. O plágio é famoso, copiou e não disse de quem pegou, tá? Quando você faz pesquisa, não é muito diferente disso, só que você pega de múltiplas fontes, fontes confiáveis, fontes com boa reputação, você mistura tudo, analisa, compara, discute e bota referências. Isso é fazer ciência. Então tem uma diferença enorme. O ChatGPT é o que a gente chama de um oráculo. É uma divindade que tudo sabe, diz que tudo sabe e dá uma resposta única, sem dizer de onde tirou. Então, assim, é tudo contra o que a gente quer na ciência. Você não sabe se ele tirou de um bom lugar ou se ele aprendeu no lugar errado, e algumas vezes ele aprende de lugares ruins, né, incorreto. Outras vezes ele não sabe e ele, sem saber, então começa a inventar histórias. Ele não diz de onde tirou, como você disse, eu tenho que pedir para ele referências. Se eu pedir, mas liste os livros que foram escritos pelo fulano de tal. Eu já fiz isso com o nome do diretor do Centro de Inteligência Artificial lá da USP, Fábio Cosman. Ele escreveu realmente. Não, ele inventou 10 livros. Que o professor não tem. Eu apresentei, o professor disse, vou botar no meu currículo. Eu não sabia que eu tinha escrito isso. Então, assim, ele deu referências falsas. Por quê? Porque ele não tem uma informação que a gente chama de uma informação estruturada. A busca é baseada em dados estruturados, enquanto que ele é um gerador baseado numa rede neural que meio que compactou o conhecimento dele em números e ele não sabe muito bem o que ele está falando, né? Então, ele é muito sem base de apoio, né? Sem, como a gente diz, ele não tá sustentado sobre obras relevantes, verificadas, né? Não está sobre o ombro de gigantes, que é como a gente diz que a gente deve fazer pesquisa. Ele está em cima de, claro, de sites, que alguns são bons. Boa parte do conhecimento do ChatGPT vem da Wikipedia, né? Wikipedia. E que é alimentada por pessoas comuns. Exatamente. Então, a Wikipedia é boa, não o ChatGPT, mas ele aprendeu e ainda aprendeu desaprendendo, né? Porque na verdade ele gerou uma representação que mistura coisas que talvez algumas vezes não vá responder aquilo que está escrito lá, né? Então, essa é a diferença. O Google. E o que é o Google? É um mecanismo de busca. Ele organiza os sites, ele faz o que a gente chama de ranqueamento, que é ordenar pela relevância. Claro que ele pode apresentar informação falsa, pode. Uma coisa que é muito dita acaba meio que aparecendo lá no topo da pesquisa, né? E isso acontece, mas aí acontece também com o ChatGPT. Né? Eu perguntei para o ChatGPT sobre um fato que tinha ocorrido, né? Sobre uma lenda urbana, que é de que uma vez encontraram numa piscina de bolinhas de um fast food, né? O mais famoso de todos, uma cobra, um ninho de cobras, que picou a criança depois acabou morrendo. Isso é uma lenda urbana, nunca aconteceu, né? Mas é uma história bem contada e ela se replicou na internet, assim como todo fake news, muito. Se eu falar isso para o ChatGPT, ele vai citar como sendo um fato verdadeiro. Só que ele diz assim, a história é essa, ponto. Se eu botar no Google, ele vai me trazer uma lista, talvez ali no meio a história é falsa, mas ele também vai trazer os sites de checagem que dizem que a história é falsa, porque ele dá uma lista de referências. Tá? Então, essa questão de mostrar uma lista de respostas, de dizer que site está falando aquilo, porque aí uma coisa é eu ver o site, não, isso aqui foi publicado no Estadão, na Folha de São Paulo, no New York Times, né? Então, em grandes jornais, ou isso está ali no blog do tiozinho do WhatsApp. Né?
Então, essa diferença, o ChatGPT não pode dizer de onde ele tirou exatamente. Já o Google diz. E aí, por isso que eu digo assim, eu acho que se você está acostumado a fazer pesquisa no Google, continue fazendo pesquisa no Google, continue usando a Wikipedia, porque é mais confiável que o ChatGPT, a menos que você queira inventar história. Né? Entendi. Como que começou essa questão de investigar essas alucinações do ChatGPT? Contigo, como é que tu começou? Assim, todo pesquisador a gente tem uma rede de contatos, né, e de pesquisadores que a gente acompanha e publica, né, em conjunto e estuda os trabalhos. O ChatGPT chamou muita atenção, né? Ele teve um crescimento enorme. Ele foi anunciado em novembro. Em 2 semanas tinha milhões de usuários, né? Foi uma das aplicações de maior crescimento da história da internet. E claro que chamou atenção. E aí começou a aparecer toda hora, né? Assim, por exemplo, o Estadão, eu tinha uma época que eu fiz uma estatística, saía de 1 a 2 reportagens sobre o ChatGPT por dia. É Nossa! muito, né? É muita informação. Folha de São Paulo, UOL, sites de tecnologia, todos publicando direto. Bom, quando eu estava começando ainda, o que aconteceu? Os pesquisadores começaram aquele zoom. Poxa, será que finalmente inventaram uma máquina mágica, né? Como é que é? Aí você começa a ver, não, ele é baseado no GPT, todo mundo conhecia o GPT. Ah, no meio de vocês todo mundo No meio conhecia. acadêmico, Uhum. exatamente. Aí você diz assim, opa, tem alguma coisa ruim. Vamos testar. Aí eles abriram, né? Como estava aberto desde novembro para o público em geral, eu saí correndo, me cadastrei e comecei a usar. E aí, cada pergunta que eu fazia era um desastre, né? Era alucinações, erros. E aí, inclusive, esses termos começam assim, alucinação. A gente chamava de errar ou mentir, ou inventar. O termo hallucination foi cunhado lá nos Estados Unidos e logo virou um termo oficial. Apareceu na Wikipedia. Se você procurar hallucination, né, com hallucination em inglês, artificial intelligence, ele vai dizer que existe um termo que é alucinação na inteligência artificial. E o mais legal de tudo isso é que hoje já tem a tradução para português dessa página da Wikipedia, porque no Brasil a gente deu destaque a isso. Né? Então, o termo alucinar virou muito comum e virou uma palavra, né, conhecida da comunidade que discute o chat GPT, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. Né? Legal, tu falou de algumas preocupações, né? Tu citou, inclusive, até a comunidade da educação, né? A área da educação, e algumas preocupações que a gente deve ter na pesquisa no chat GPT. Que outras preocupações tu lembra agora que a gente possa ter, ou que outras comunidades também, né? A comunidade médica, a comunidade do direito, o jurídico, quais as outras preocupações que tu acha que a gente pode ter? Qual a preocupação que nós não vamos ter? Não vamos ter. Eu acho que nós podemos ficar aqui conversando horas e horas sobre isso. Mas eu vou tentar Nossa. resumir um pouco. Primeiro, áreas que a gente chama de críticas. Né? Eu trabalho muito com veículos inteligentes e são considerados sistemas críticos. Por quê? Porque eles podem causar danos materiais e físicos, né? Humanos, né? E financeiros. Bom, então, os acidentes com veículos inteligentes são considerados falhas críticas. Sim. Né? O caso de uma ferramenta computacional, se ela é da área de saúde, tudo bem. Se ela é da área de saúde, tipo, eu vou consultar o sistema e perguntar, estou com dor de cabeça, o que você me aconselha? Ele diz, toma uma aspirina. Isso não é tão crítico. Mas se você começa a fazer diagnósticos, levar a coisa mais a sério, né, e tendo risco de saúde, de vida, é absurdo, né? Assim, é completamente proibido usar uma ferramenta assim, porque ela não vai dizer por quê, e ela vai dizer, assim, inclusive ela, esses tempos ela disse que para fortalecer a pessoa, ela devia botar gesso e cal e fazer uma sopa disso para que ela fortalecia a pessoa. Nossa. Sabe, não tinha. Foi uma alucinação, claro, ela dependia de uma história. O cara estava conversando, de alguma forma levantou isso e caiu numa lenda urbana, né, que você ingere esse tipo de substância. Tá? Até existe, claro, você pode ingerir cálcio e outras coisas, ferro, mas não do jeito que ele colocou. Isso poderia ameaçar a vida de uma pessoa. Então, na saúde, se eu for uma aplicação chamada crítica, né, de uso crítico, não use ChatGPT.
No direito, imagina ele fazer uma sentença, redigir uma sentença, e está completamente errada na base legal, etc. Não use ChatGPT. Tá? Ele pode reescrever um texto, e você tem que sempre você vai ter que revisar o que ele coloca, porque a regra é não confie no que ele diz. Talvez ele tenha escrito alguma coisa bonita, bem escrita, coesa, que você possa aproveitar, mas você tem que garantir que foi revisado, e revisado por pessoa competente, porque eu já vi uma vez ele falando sobre tecnologia de foguetes. Eu não entendo nada. Para mim, o texto parecia bonito, tinha fórmula, tinha tudo. Só que um cara que entendia de tecnologia de foguete diz assim, é um absurdo, essas fórmulas não têm sentido. O que ele está dizendo aqui é um absurdo. Ou seja, para mim, eu estava lendo um texto achando que ele fez realmente um discurso sobre tecnologia de foguetes, mas era fake. E só o técnico, só o cara muito especializado era capaz de distinguir que aquilo era verdade ou não. Assim como só o Fábio Cosma sabe que ele não publicou nenhum livro de inteligência artificial e jogos, como tinha na lista. Né? Ou, como ele fez, ele já matou diversas pessoas. Né? Você pede uma lista de pesquisadores brasileiros aí que faleceram recentemente, ele gostava de criar nomes e dizer que morreram, e eu até tive problemas, porque eu fui fazer uma brincadeira dizendo, olha, fulano de tal morreu, e era super conhecido o pescador, o pessoal ficou tudo abalado. Não, ele morreu porque foi morto pelo chat GPT. Inclusive ele dá, assim, ele descreve o acidente de carro, que ele não chegou, morreu no caminho do hospital, ele cria uma novela. E assim, o cara está vivíssimo, falou comigo. Né? Então, como você disse, né, como é que a gente faz isso? Uma pesquisadora me mandou uma mensagem, né, particular dizendo, olha, eu fui morta pelo chat GPT. Daí eu comecei a investigar isso e comecei a ver que ele estava matando em série, matando pessoas vivas em série. Né? E aí a gente entra, assim, usar numa situação crítica da medicina, do direito, nem pensar. Na área financeira também você pode ter perdas horríveis, porque ele vai te dar dicas genéricas, que todo mundo diz, investir em ações, invista em ações em grandes empresas. Vou botar todo o meu dinheiro na Americanas. Sim. Você sabe, né? O que vai acontecer. Então, errou. Na verdade, ninguém acertaria, né? Mas assim, eu posso estar. Como ele não está atualizado, ele vai continuar dizendo para investir. Né? Eu perguntei para ele se a Americanas faliu. Não, ele não sabia que ela tinha falido. Ele disse: não, ótima empresa e tal. Tipo assim, pode investir que é garantido. Tá? E a gente sabe que está num período complicado. Essa questão de matar pessoas, a questão, e aí a gente levanta uma outra questão. Como ele é pré-treinado, você não consegue treinar ele a toda hora. Tá? Eles gastam milhões de dólares para realizar um novo treinamento. O treinamento não é online, não é quando eu respondo alguma coisa. Não é. O Google, ele simplesmente atualiza a base de dados dele. Então, ele sabe que se eu estou procurando notícias, né, se eu botar greve na França hoje, ele vai me mostrar a notícia agora. As notícias de hoje. Discutindo a aposentadoria, estão em greve, tem lixo na rua porque os lixeiros não estão recolhendo, quer dizer, tudo super atual. O chat GPT que está disponível aberto, que é o GPT 3, 3.5, ele parou em 2021. Então, ele não sabe da guerra da Ucrânia, ele não sabe que o nosso presidente foi eleito Lula, ele não sabe tudo que aconteceu depois, não sabe da Americanas. Né? O chat GPT-4 foi retreinado, só que eles levaram em torno de 6 meses e gastaram milhões e milhões e milhões de dólares. Né? A Microsoft botou 10 bilhões na empresa, e uma boa parte foi para treinar ele. E então, assim, o retreino é difícil. O GPT-4 está fechado, você tem que pagar para ter acesso. Tá? Então, é outro problema. O que era aberto agora não é mais. Tá? Então, eu não consigo verificar. O que acontece? As pessoas vão usar o GPT-3, né, que é o atual que está aberto. Se perguntarem do Fernando Osório, eu sou professor da URGS, que é mentira. Eu tenho como mudar isso? Não. Impossível. Não tem como mudar. Eu não tenho como retreinar uma rede de milhões de dólares só para corrigir a minha informação. A minha réplica ali dizendo, olha, a tua informação está errada, o correto é tal, tal e tal, não adianta. Na verdade, ele tem os botõezinhos que você pode mudar, mas ele muda só na memória dele local. Uma outra pessoa que comece do zero começa com o mesmo conhecimento original. Ou alguém lá, manualmente, vai lá no sistema e adiciona o que a gente chama de filtro de pós-processamento.
Tá? Eu, de tanto pesquisar gente morta, chegou uma hora que ele começou a dizer, não, mas isso é assunto particular, é privativo, eu não quero falar. Mas você dá o balão e consegue chegar lá. Tá? Sempre dá, sempre dá. Então ele vai errar, ele vai matar gente, ele vai falar dados errados de produção, ele vai criar livros. Os prêmios, tu estava falando da questão dos prêmios, né? Prêmio Nobel, ele lista prêmio Nobel brasileiro, e cada vez ele lista, eu já listei, ele já me listou 8, 10, 12, 11, cada vez com um nome. Ele inventa, porque depende da minha consulta. Na casa você bota na ordem inversa, me liste os prêmios Nobel do Brasil, é uma coisa, dos brasileiros é outra. Quantos prêmios Nobel? Então, muda a pergunta e muda o autocompletar, e muda a resposta. Tá? Mas errada, né? Inventada. Sim. Por quê? Porque o Brasil tem muito menos informação do que no exterior. A Wikipedia, em inglês, é muito mais rica do que a brasileira. Como ele usou grande parte do conhecimento dele vindo da Wikipedia, não preciso dizer, né? O que ele não sabe, ele inventa. Deixa eu te perguntar sobre outras ferramentas de inteligência artificial. Eu lembrei agora, por exemplo, da Alexa. Essas alucinações, elas acontecem com outras inteligências, por exemplo, com a própria Alexa ou com uma outra? Olha, vamos falar de chat. Não é uma coisa nova, né? Robô de bate-papo. Então, o primeiro foi criado lá no início da inteligência artificial, que foi o Elisa. E Elisa? as pessoas gostam. Elisa. Era um bate-papo, né, na forma textual, né, de interface textual, e você conversava, e ela era uma espécie de psicóloga, né, ficava batendo um papo, assim, sobre a vida, e as pessoas gostam disso. E era um conjunto de ifs, né, quem sabe programar, você, assim, se apareceu tua palavra, se você perguntar como está, você responde, estou bem. Se você perguntar, sei lá, eu estou me sentindo mal, ele vai responder, não, mas por quê? Então, era uma série de perguntas e respostas meio que pré-planejadas. E o que evoluiu é que o sistema ficou muito mais sofisticado usando uma rede neural, usando um conhecimento de bilhões de parâmetros numéricos lá, escondidos numa caixa preta, mas que continua também fazendo esse bate-papo, né, meio no ar. O Alexa, ele é mais para o Elisa, ele usa ainda uma tecnologia anterior, ele então trabalha muito com essa questão de palavras-chave, ele não tem esse lado tão autocompletar neural e de deep learning, numa rede gigante de bilhões de parâmetros. Até porque sai muito caro, tá? Eu já ouvi estimativas de que estava custando mensalmente 100 milhões de dólares para manter no ar o ChatGPT aberto. Nossa. Você imagina? De graça e custando 100 milhões de dólares por mês. Tá, é uma estimativa, não tem dado exato, mas é por aí. Tá? Porque cada consulta usa um supercomputador por trás para responder. A Alexa não, ela é simplória, ela roda em servidores da Amazon, mas tudo bem, são servidores normais, não são monstros de computação, e ela usa um sistema de inteligência artificial reduzido. Então, ela alucina menos, claro, uma vez que ela é mais baseada em dados e em reconhecimento de padrões mais simples, ela tem menos chance de alucinar, mas ela pode alucinar, né? Pode dizer alguma coisa errada e tal. Entendi. Tu citou o novo chat GPT, o 4, né? Seria o 4? Sim. Isso foi o que tu citou na matéria lá, que seria a entrada da Microsoft numa nova tecnologia, seria isso? Nós temos que cuidar um pouco, assim, vamos colocar. GPT é o que a gente chama da API, ou seja, é um programa que você dá texto e sai texto. Tá? Aí veio o GPT-2, melhorou, GPT-3, melhorou, GPT-4 é uma nova versão do GPT, mas ele não é o chat, ele não é um robô de conversação. Aí você bota uma interface nele para ele conversar com o usuário, ele vira chat GPT. Só que ele pode estar baseado em uma versão diferente, né, do 2, 3, 4, né? Na realidade, o que ficou público foi o 3, e agora dá para usar o chat GPT 4. Tá? Mas, que é esse que a Microsoft atenção, esse é pago e é um retreino atualizado e com muito mais dados. Então, muitas das loucuras que ele tinha vão ser consertadas porque ele aprendeu com uma massa maior de dados. Porém, isso é o chat GPT. O gratuito GPT-3, 3.5, que eles chamam, e o pago chat GPT-4. E existe o Bing
bate-papo Bing AI, que é o que? A Microsoft comprou, né, os direitos de usar isso, integrou o chat GPT nas suas ferramentas, e hoje em dia, quando você vai fazer uma busca no Bing, você pode dizer que quer fazer a busca normal ou você quer uma busca com bate-papo. Se você vai para o bate-papo, você está usando por trás do Bing o chat GPT, mas cuidado, não tem nada a ver, porque ele continua usando busca. Na verdade, é mais assim, a Microsoft achou uma maneira, porque ela aprendeu com os erros. Na verdade, o truque foi esse. Vamos lançar no mercado de graça uma coisa que está completamente furada, que é perigosa, eticamente questionável, respondendo besteira. Vamos ver a reação do público e aí vamos lançar um produto. Então, a Microsoft sim. lançou agora. Ela colocou lá o GPT-3, depois também GPT-4, e ela tem o Bing AI, né? Bing Artificial Intelligence, bate-papo, está aberto para todo mundo, tem em celular, tem, só que você tem que usar o Edge, né? O navegador da O navegador Microsoft. Mas deles, assim, tá. você não paga, mas você tem que usar a ferramenta deles, na busca deles, não funciona no Google, e ele faz uma busca, só que parece que o que ele faz é que você escreve, ele traduz aquilo que você escreveu numa pergunta para o Bing responde, ele escreve aquilo que o Bing respondeu. Ou seja, por trás tem um mecanismo de busca, tem dados estruturados, e foi o que eu falei do neurosimbólico. Tem uma rede neural, o neuro, mas ele tem um search baseado em base de dados. E agora o Bing está respondendo com a referência. Ele diz assim, eu achei aqui, né, a história lá das cobras na piscina de bolinha. Ele vai listar, mas ele vai dar várias respostas, não dá uma só. Ele não se faz de Deus, o oráculo divino. Ele não tem isso. Ele diz, olha, tem isso, isso e isso de respostas. Ele dá uma referência que você clica, ela é clicável, tá? E ele compõe uma resposta com a base de dados. Então, por isso que o Bing, assim, eu diria que ele é um search misturado com a capacidade de escrita do chat GPT. Uhum. Mas ele não é o chat GPT. Tá? Ele é muito superior porque ele tem o search. Apesar de que todo mundo diz, né? Eu prefiro usar o Google ou o Bing. E aconteceu. Eu fiz uma pergunta lá do presidente, ele me trouxe uma resposta, assim, ele até falou, o presidente atual é o fulano, mas foi eleito o outro, então ele misturou coisas no tempo, Pô. complicou um pouco, e eu cliquei na referência, apareceu o nome do Jair Bolsonaro e a foto do Lula. Você imagina para uma criança, né? Mas aí o que acontece? Semanas depois eles já estão corrigindo. Então, eles estão tentando, por quê? Porque faz parte da natureza do mecanismo de busca você reajustar parâmetros para fazer a relevância, ordenar os sites, verificar, né, a reputação, a validade, a qualidade. Então, o Bing está melhorando, tá? Mas ainda é Bing, ele não é Google. Né? Vamos ter que, assim, desculpe, mas Sim. cada um tem sua preferência. Eu prefiro, pela resposta e ordenação, o jeito que o Google me responde. Mas eu não vou dizer que o Bing não é um bom buscador. Ele é um concorrente, né? Pode talvez não responder do jeito que eu gostaria, mas ele é um buscador. E a integração com o chat GPT meio que eliminou muitos dos problemas que haviam. Sabe, professor? Obviamente eu perguntei para o chat GPT, eu pedi para ele o seguinte, faça uma pergunta para o professor Fernando Osório, pesquisador do ICMC, da USP, e se interessa por questões relacionadas à inteligência artificial. Aí eu coloquei um pouco do que eu li, né? Ele destaca, você, né, professor, ele destaca os riscos de confiar cegamente nas informações fornecidas por sistemas de inteligência artificial, bem como a incapacidade desses sistemas de ter sentimentos e consciência. A resposta do chat GPT, que é uma pergunta para ti que eu quero fazer para ti. É o diálogo, mais um diálogo teu com eles. Como você acredita, professor, que os desenvolvedores de sistema de inteligência artificial, isso é pergunta do chat GPT, podem minimizar os riscos de informações incorretas e tendenciosas sendo apresentadas pelos sistemas e, ao mesmo tempo, garantir que essas ferramentas sejam úteis para a sociedade? Bom, assim, é interessante que a pergunta veio com outra pergunta, né? Não respondeu. Mas, assim, na área de inteligência artificial,
desde o século passado, 1998, quando eu defendi a minha tese de doutorado, nós temos nos preocupados em abrir a caixa preta. Isso aí significa tirar o conhecimento, representar de uma forma compreensível ao ser humano o conhecimento desses sistemas de inteligência artificial que são fechados. Tá? Isso é uma área que a gente chama de Explainable AI, ou XAI. Se você procurar sobre Explainable e XAI no Google, você vai encontrar muitas referências de pesquisas atuais sobre extração de conhecimentos de redes neurais, de explicabilidade, diagnóstico médico. Você dá o diagnóstico, tipo, eu estou sentindo isso, o sistema de IA responde, você tem tal coisa. Aí você pergunta, mas como que você concluiu? E ele vai explicar. Então, isso é explicabilidade. Tá? A gente teve, inclusive, o governo federal lançou, na época da Covid, um sistema em que o diagnóstico era quase sempre tome cloroquina. Tá? Ficou famoso. Era um sistema de IA, especialista, e não explicava por quê, e o pessoal começou a testar, e daqui a pouco ele pegava um bebê que estava com tosse e mandava tomar cloroquina, sem ter nem diagnóstico de Covid. Foi um erro, o governo tirou do ar, culpou o estagiário, culpou todo mundo, né? Foi uma coisa meio absurda. E a questão é que não era explicável. E aí o pessoal olhou o código, tiveram que entrar no código. Só que nesse caso era um código com IFES, com programa que dá para entender. E aí você via que estava tudo errado. Tá? Então, quando é explicável, você faz auditoria, você sabe onde está o erro e você corrige o erro. Quando não é explicável, é impossível. Porque aí você diz assim, e é o que você diz, você pergunta para o ChatGPT alguma coisa, ele responde, aí você pergunta, mas como você sabe? O meu conhecimento vem de milhões e milhões de textos que eu recolhi da internet que garantem que a minha resposta é uma resposta adequada para a pergunta feita. Pô, pelo amor de Deus, isso não é explicar. Isso é usar de uma autoridade que ele nem tem, porque ele não tem como garantir que o conhecimento veio de boas fontes. Então, assim, como melhorar isso é fazer ciência. E na ciência, a gente evolui, melhora, sempre busca, né, baseado em testes, experimentação, repetitibilidade, melhorando, acrescentando novas funcionalidades, evoluindo, e não jogando para o povo uma ferramenta completamente furada que vai ser mal usada e até com riscos de causar danos sérios. Ele mesmo anuncia na tela que ele é desatualizado, pode fornecer informações incorretas e pode ser danoso, harmful. Isso está na tela de abertura do ChatGPT. Né? Os Estados Unidos eles têm uma lei que assim, tudo que não está proibido é permitido. Então, bastou botar isso na tela, eles permitiram. Na Europa, provavelmente jamais permitiriam alguém colocar no ar uma ferramenta de computação que fosse desse tipo, que pode responder errado, pode causar danos, e está desatualizada. Você venderia uma calculadora que responde errado, sabendo que ela responde errado? Não. Mas o ChatGPT está no ar. Interessante. E continua sendo essa caixa preta. E continua sendo uma caixa preta. O Bing melhora, mas assim, aí vamos também, né, assim, melhora, mas ainda está em cima do ChatGPT, então tem que tomar um certo cuidado. Eu quero saber algumas outras situações fora da questão do ChatGPT, mas num âmbito maior. Como tu acha que vai ser, como tu imagina que vai ser a área da inteligência artificial daqui a 10 anos, por exemplo, daqui a 50 anos, por exemplo? Como tu imagina? 10 e 50 é bem difícil. Né? 10 anos eu não acho que vai mudar tanto. Tá? Não vai mudar tanto. Assim, a gente fez, né, é óbvio, como eu digo, meu doutorado é do século passado, mas as perguntas ainda são as mesmas. Então não evoluiu, não mudou tanto. Por outro lado, nesse período, né, a internet mudou, o smartphone surgiram empresas, indústrias baseadas em ferramentas de inteligência artificial, como os próprios carros de aplicativo, né, que você tem o GPS, plano de trajetória, cálculo de custo, otimizações, isso tudo é IA. Né? Muita coisa evoluiu bastante, né, nesses últimos 10 anos. Tá? Então, vou falar em 10 anos. E era difícil de prever. O próprio ChatGPT, ninguém teria previsto alguém que falava tão bem, que escrevia tão bem. Apesar de dizer besteira, mas ele escreve melhor do que eu diria 99% dos brasileiros. Eu cometo erros de escrita ao digitar,
Ele não. Praticamente eu nunca vi um erro textual dentro do ChatGPT. Ele traduz em N línguas, eu não tenho essa capacidade. Então, assim, foram saltos gigantescos, mas ao mesmo tempo continua ainda o problema não ser explicável, ter alucinações, coisas que já são meio que, vamos dizer, não são também novidades, né? Próximos 10 anos, bom, talvez os carros autônomos melhorem, drones por toda parte, cada vez mais aplicativos poderosos, muito mais memória, muito mais capacidade de processamento dos nossos smartphones. Eu acho que tradução simultânea, né, em que você possa parar na frente de uma pessoa e traduzir de qualquer língua para qualquer língua de forma fluente e muito boa, já existe, né, mas assim, num celular, né, de uma maneira bem corriqueira. Isso é algo que pode surgir. Sim, sim. Uhum. Já está surgindo, né? Na verdade já está. Só que ainda não está difundido. Eu acredito que em 10 anos você vai ter, todo mundo vai ter isso. Reconhecimento, eu sou péssimo em reconhecer pessoas facialmente, então seria ótimo, botaria um óculos e o óculos me diz, olha, quem está aí é aquele fulano que você conheceu. Estudou contigo. Estudou contigo. Lá, né? De Porto Alegre, do Bonfim. Lá de Porto Alegre, exatamente. Vocês se encontraram às 19h20 na Redenção. Exatamente. Então, esse tipo de suporte vai ser cada vez mais corriqueiro. Eu acho que o Alexa vai ter que se atualizar para ser um pouco mais prestativo, mas eles vão ter esse desafio, né, que ninguém sabe como que eles vão resolver os problemas de resposta errada, né? Porque a tendência é que o ser humano ele vai querer usar como se fosse, né, imagina uma criança. O ChatGPT me disse que o Brasil é uma colônia portuguesa. E ele vai acreditar. Sim, sim. Isso é muito complicado, né? E a própria empresa tem que se cuidar. Então, tem empresas que são mais cuidadosas, outras menos, né? E eu acho que aí entra uma questão ética, de regulamentação de mercado. Então, é difícil prever. Mas 10 anos eu não vejo assim, também uma revolução tão grande. 50, cara, aí nós estamos falando... É muito. Assim, eu já não vou estar mais por aí, provavelmente, né? Já devo estar com 100 e tantos anos. Tá? Então, eu não sei, e eu acho que depende de uma revolução, porque a tecnologia atual tem limitações. Se fala em tecnologia de computação quântica, mas isso ainda é ficção, né? Não existe computador quântico na mesa de ninguém, então existe 1, 2, 3 espalhado pelo mundo que mal e mal consegue fazer uma soma correta, né? Então, assim, uma calculadora dá um show no computador quântico, apesar de todo mundo dizer que ele é o mais poderoso do mundo. Então, depende da aplicação, depende de uma série de questões. Mas se a tecnologia mudar de transistor para quântico, pode ter uma revolução. Só que ninguém sabe. Eu não sei, você não sabe. Ninguém tem condições de prever. A robótica, os robôs também, ele não sabe. Assim, houve uma evolução fantástica. Carro autônomo, os primeiros carros são do ano 2000. Então, são 20 e poucos anos. Mais 10, talvez ele esteja um pouquinho mais preparado. Mas, assim, eu não vejo nenhum carro autônomo andando nas ruas de São Paulo, Porto Alegre ou aqui em São Paulo. Alguma grande cidade aqui do país. A gente tem, né? Nós temos o nosso carro autônomo da USP, mas ele não está andando todo dia na rua. Para botar ele a funcionar, precisa de uma equipe de 10 pessoas e é um experimento científico, não é um produto, né? Então, eu acho que tem essa questão de tempo. 10 anos é um horizonte para a tecnologia se consolidarem. 50 anos há uma chance de uma revolução. Agora, a história de computador com consciência, revolução das máquinas que vão dominar o mundo, o exterminador do futuro, gente, só se realmente essa nova tecnologia mudar completamente o mundo. Só que ela não existe. No dia que inventarem, que tornarem ela factível, usável, aí eu me preocupo, mas atualmente, assim, nós estamos falando de ficção, mas ficção pura, né? Sim. Existe aquela tem uma revolução antes. Existe a ficção que era factível, né? O submarino, o helicóptero. Então, algumas obras de ficção previram coisas, mas que a gente sabia que dava, né? Não era tão difícil, né? Apesar de que, claro, né? Avião, quanto tempo levou para um avião existir? Já se falava em máquinas voadoras há muito tempo, né? Agora, eu acho que é a mesma coisa. A gente tem uma previsão, uma computação quântica. Vai se falar por muito tempo, talvez 50, talvez 100, talvez nunca, né? Vai se falar em inteligência consciente por muito tempo, mas a inteligência consciente, assim, eu afirmo com quase 100% de certeza, 30 anos, impossível. 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 Ou seja, eu vou morrer
Eu não sei, né? Talvez aumente a expectativa de vida. Mas eu devo chegar aos 100 anos sem jamais ter visto uma inteligência artificial consciente. Tá? Deixa eu falar de referência. Desculpa, Sim, pode continuar, pode pode continuar. falar, pode falar, pode falar. Quais são as tuas referências na área? Assim? Quem que tu quer, quem tu gostaria de citar como inspiração para ti? Ou um autor, um livro, enfim? Em cada área, é óbvio que você tem referências importantes, né? Então, na área de veículos autônomos, o Sebastian Thrun foi um nome que marcou porque ele fez o primeiro carro realmente sofisticado. E Para ti depois é uma ele referência. é uma referência. Depois ele ajudou a desenvolver as tecnologias que hoje em dia são a base, né? Mas isso é em carro autônomo. Agora vamos falar em IA. Existe um livro que é o do Russell Norvig, que é o livro mais vendido e mais usado para o ensino de inteligência artificial. Né? E o Stuart Russell justamente foi num podcast junto com Gary Marcus. Gary Marcus é o cara que escreveu Rebooting AI, que é rebutando a inteligência artificial. É um best-seller, o livro mais vendido de IA praticamente. E são pessoas assim, personalidades assim inquestionáveis na competência e na inteligência. Os dois falam o mesmo que eu estou falando, porque eu me apoiei neles, né? Falam em alucinação, em falta de conhecimento, que o chat GPT é um papagaio que fala coisas sem saber o que está falando. Então, são referências. Depois, o Ian LeCun, ele é atual diretor do Laboratório de Inteligência Artificial do Facebook, da Meta, né? Então, você imagina, o diretor da IA do Facebook, né? E ele ganhou o prêmio que a gente chama de prêmio Nobel da computação, que é o prêmio Turing, né? Porque ele criou a base das redes de deep learning, as redes que a gente chama redes convolucionais, CNN, foi ele que criou tudo isso. Ele mais dois outros professores ganharam esse prêmio Nobel, que é uma coisa, assim, uma distinção enorme. O criador da internet ganhou o prêmio Nobel da computação. E eles são considerados os criadores dessas novas tecnologias da IA, ganharam o prêmio Nobel. Ele é completamente contra as loucuras do chat GPT e da forma como ele está sendo usado. É mais uma referência. Então, você vai pegando nomes de pessoas que são grandes expoentes, é como eu disse, sobre o ombro de gigantes. Eles postam coisas, a gente também divulga, escreve artigos e fala, e você vai construindo a narrativa, né? Então, a narrativa atual da academia de criticar o ChatGPT, ela não nasceu da noite para o dia. Ela foi construída de um discurso conjunto de grandes pesquisadores. Né? E um deles é o Luiz Lambi, que é gaúcho, antigo secretário de Ciência e Tecnologia, ele é professor da URGS, foi secretário de Ciência e Tecnologia recentemente, e atualmente ele está no exterior, né? Ele está no MIT, eu acho que é MIT, fazendo um aperfeiçoamento, e ele é um grande nome nessa área também de sistemas híbridos. Na verdade, a gente já se falava, né, nos tempos de URGS e pós-URGS, né, porque o tema dele também de estudos de doutorado do século passado, a gente é conterrâneo de época, né, ele também trabalhou com sistemas híbridos neurosimbólicos. Então, até hoje ele fala a mesma coisa, assim como eu. Então, você entende que a gente tem o suporte, um suporta o outro, né? Então, quando eu Entendi, faço um teste e o ChatGPT diz besteira, eu vou lá e reporto, entendi. né? E aí o cara diz, é verdade, aconteceu, né? De alguma forma é uma rede também, É uma rede de pessoas que de compartilham fazer pesquisa. conhecimentos acadêmicos, né? E eu acho que isso é importante, porque cada vez que você fala alguma coisa, se eu postar no Facebook alguma coisa contra o ChatGPT, instantaneamente vem um grupo que é o grupo que diz assim, não, você não sabe de nada. Tá? Eu sou pesquisador há 30 anos em inteligência artificial. E começa a dizer que eu estou com inveja, porque são empresas que estão ganhando muito dinheiro. Tem gente interessada em ganhar dinheiro, né? Teve um cara que Sim. escreveu um livro, ganhou muito dinheiro com esse livro, e o livro é ruim. Tá? Mas o livro foi escrito no chat GPT. Ele usou o chat GPT associado a um gerador de imagens. Uhum, Né? sim. Então, era um livro infantil, o texto dele é mínimo, é uma historinha infantil muito, assim, ele escreve praticamente um parágrafo cada página e mais uma figura
gerada no Midjourney, que é um gerador de imagens, né, por texto. Então, inclusive, a geração de imagens, o ChatGPT parece ter ajudado ele. Mas ele foi lá e descreveu a experiência e disse, eu gerei esse livro em um fim de semana, um livro infantil, 30 páginas, umas 15 com um parágrafo em cada página, mais umas 15 de imagens. As imagens, a personagem principal muda de figura de uma página para outra. Por quê? Porque é gerado automático e não houve uma coesão. Então, assim, e vendeu muito mais do que qualquer outro autor de livro infantil. Né? É óbvio que uma pessoa dessa não vai falar contra. Né? Tem gente dando curso de vamos ser engenheiro de prompt do ChatGPT. Eu até acredito que possa haver alguém que se especialize em fazer o prompt, né, entrada de texto do ChatGPT. Mas, cara, profissão de engenheiro de prompt, curso de engenheiro de prompt, pago, pelo amor de Deus. Assim, vou ser bem direto. Picaretagem para ganhar dinheiro nas costas dos outros. Entendi. Eu acho que assim, linka. Eu quero generalizar, porque tem gente séria, tem, né, óbvio que você pode dar uma formação, mas assim, quando você começa a transformar nisso numa coisa só econômica, não tem justificativa. Começa a ficar perigoso. E tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? Vamos aplicar o ChatGPT na saúde, no direito, vou te vender a fórmula mágica, vou vender pílulas mágicas para você não morrer nunca, para não ter dor nas costas, para tirar a unha encravada. A gente conhece esse discurso. Sim, esse discurso. Isso está ocorrendo com o ChatGPT. E a Microsoft, eu diria que ela tem uma tentação forte, porque ela estava correndo riscos, né, como sistema operacional e como Office, de ficar velha, né? Porque tem o Linux, tem outras maneiras de usar. O próprio sistema operacional já não se vende como, né? Não é considerado uma coisa que vem junto, né? E o inclusive, Office, professor, linka com uma frase tua que eu até notei, que é fazer ciência, né? Sim. A gente tem que realmente ter isso como um pensamento e isso como uma referência. Que inclusive eu te perguntei quem são as tuas referências, eu quero te dizer, sabe quem que eu também tenho como referência, professor? Tu como referência, porque tanto que eu te encontrei justamente pesquisando referências sobre essa área. E eu tenho duas filhas, tá, professor? Eu tenho a Mônica, de 16 anos, e a Thaís, de 12 anos. Eu quero te fazer a seguinte pergunta, para ajudá-las, tá? Qual o aprendizado na tua vida, desde lá daqui de Porto Alegre, em todo o teu tempo, qual aprendizado tu poderia dizer para elas, e para mim também, porque certamente eu vou aproveitar, teve a maior contribuição, para tu ser hoje uma referência também acadêmica, ou, enfim, o que tu teria feito de diferente, que pode ser um conselho, o que tu poderia me dizer? Cara, em primeiro lugar, assim, questione, né? Questione, mas no sentido de debate e argumentação de alto nível. Né? Não decore, não caia na primeira resposta, não acredite em tudo que você está vendo. Mas é aquela história, se eu questionar e ver que tem grandes nomes, pessoas de respaldo, né, de reputação, que estão indo naquela direção, se eu não tiver um argumento razoável, Terra é redonda, ela não é plana, ela é esférica. E acabou, e tá provado, e tem muita. Não tem como você argumentar e vencer um debate, pelo menos até hoje não apareceu nenhuma prova concreta de que a Terra seria plana. Tá? Então eu acho assim, discutir, argumentar, buscar fontes distintas, juntar informação, questionar sempre, isso é uma coisa muito importante. Tá? E eu gostaria que a educação brasileira fosse nessa direção, e ela vai ter que ir, porque decoreba o ChatGPT resolve, ou a internet, ou, né, assim. Então, eu acho que a gente tem que mudar isso, inclusive a nível político, né? Porque hoje em dia um debate político é mais uma briga política do que um debate de propostas, né, de plataformas, de discussão, de que se eu investir mais aqui vai ser melhor, se eu, né, garantir tal coisa, a minha política qual vai ser. Então, debater, argumentar, aprender a fazer isso de modo educado e coerente. Não como é na internet, que você tem, né? Os caras já chegam jogando pedra. Sim. Tá? Esses tempos eu botei uma escrita na internet discutindo que eu achava que uma coisa não era assim.
né? Existem conceitos meio fake na internet, moto perpétuo, terra plana e tal. Eu botei uma argumentação baseada em conhecimentos atuais da física, e o cara veio reclamar que eu botei 2 espaços em branco entre 2 palavras. Como se isso fosse um erro. Assim, e realmente da edição, não deu para notar que havia os 2 espaços, porque quebrou a linha. Facebook. Então, assim, vem jogando pedra, e aí começa a polarizar, porque tem os que apoiam ele, esse cara não sabe nem escrever. Então, não é assim, a gente tem que argumentar baseado assim. Se o meu argumento é um argumento físico, é um argumento baseado em ideias, né, em pessoas com reputação, então vamos responder nesse nível. Desqualifica da onde veio, né, prova que está errado, que tem uma alternativa. Então, é mais ou menos isso. Então, essa é a primeira lição de vida. Debater, argumentar, analisar, juntar informações de diferentes origens para tirar conclusões. E a segunda dica que eu dou para todo mundo é: ame o que você faz. Porque se você gosta, você vai para frente. Tá? Eu acho que aí é uma questão mais de filosofia de vida. Desde que eu comecei a trabalhar, né, com computadores, com programação, com até cartão perfurado eu trabalhei, eu sempre gostei, era um desafio para mim, e continua sendo. Eu jamais imaginaria estar hoje aqui fazendo lives, indo no Fantástico, fazendo um carro andar sem motorista, né? Nunca imaginei isso na minha vida, mas eu cheguei aqui por quê? Porque eu sempre fiz coisas que eu amava fazer e eu me dedicava bem. Eu acho que quando você se dedica com amor, com vontade, né, com aquela coisa, o famoso brilho nos olhos, isso funciona para a sua vida profissional e também para a vida pessoal, né? Se você quer ter um relacionamento durável, né? Então tem que ter o brilho nos olhos, tem que ter o amor, a paixão, né? Então é uma questão de amor e paixão tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Você tem que estar apaixonado pelo que você faz. E aí os resultados aparecem, naturalmente. Que demais, que demais. É inspirador, é emocionante. Obrigado, professor. Obrigado por fazer ciência, como o senhor mesmo falou. Incrível, incrível. Muito obrigado por esse momento. Eu quero te deixar à vontade se tem mais alguma consideração que tu queira fazer, enfim, algum assunto que tu queira tratar que eu não te perguntei. Cara, assim, eu acho que eu já dei o conselho é esse, né? Mas é assim, estude sempre, porque pelo estudo você se liberta, você tem condições de fazer o que você gosta, porque se você não estudar, você é obrigado a fazer o que você não gosta, né? E assim, domine a tecnologia para não ser dominado por ela. Eu acho que é outra frase muito importante. Se eu estudar e entender, se eu sei como funciona o chat GPT, eu sei por que ele está respondendo besteira e por que eu não devo confiar. Se eu não sei isso, eu vou achar que ele é Deus, que ele diz que me ama, né? Como ele disse que queria casar com um jornalista. Então, se eu não entender, eu vou acreditar que ele é consciente, vou acreditar que é uma máquina super inteligente, mágica, criada por alienígenas. E não é. Né? Então, estude, domine para não ser dominado. Que demais, que demais. Muito obrigado mesmo por esse tempo. E eu gostaria que todo mundo que eu amo assistisse a esses teus conselhos. Obrigado mesmo, de coração, viu? Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que também esse é o nosso papel, né? Como professor, é ensinar não só dentro dos muros da universidade, mas também para fora, né? Porque não adianta nada eu formar uma meia dúzia de alunos e não repassar para todo mundo. Quanto mais a gente atingir, mais tarefa, né? A gente vai estar cumprindo a nossa missão. Eu agradeço a oportunidade, desejo aí sucesso para esse programa aí, a viagem ao centro da tela. E espero que a gente possa, quem sabe, se reencontrar em outra oportunidade. Tomara, tomara. Obrigado para quem assistiu. A gente se fala. Tchau, tchau.